quero louvar a Deus pela minha vida, a vida da minha esposa. Estamos num mês muito importante, a qual Deus uniu as nossas vidas, mês aniversário de casamento, e que eu só tenho a agradecer a Deus esse ministério aqui na minha vida, porque quando decidimos retornar para os caminhos do Senhor, eu digo que o Senhor Jesus, Ele permitiu ir lá fora para resgatar a vida dela. Quando eu me distanciei um pouco da presença, eu não entendi o momento, mas quando hoje eu vejo minha família, a minha casa, tudo que Deus tem feito, eu falo, valeu a pena. Porque Deus, Ele é o Deus de obras completas. Glória a Deus. E assim diz a palavra do Senhor. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Repetindo o verso 4, Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de Deus. Pode se assentar. Senhor Deus, bondoso Pai, aqui estou, Deus, em nome de Jesus, como servo. Que o Senhor venha me usar, ó Deus, em nome de Jesus, em conformidade à sua igreja necessita. Que diminua eu, Pai, e que o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, venha se engrandecer na minha vida, porque sem teu Espírito Santo, ó Pai, eu não sou nada. Amém. Meus irmãos, estamos diante de um texto bastante conhecido. O texto a qual nós lemos, que fala da tentação de Jesus. Sabemos muito bem que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio para nos salvar e pagar a dívida de todas as nossas transgressões. A palavra vai dizer em Romanos capítulo 10, verso 17, que a fé, ela vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O que é fé? A fé é o firme fundamento daquilo que a gente não se vê, mas se espera. Então a salvação é aquilo que a gente não vê, mas a gente busca pela salvação e assim a gente espera. Então a salvação, eu acredito que a salvação também ela está por ouvir a palavra que vem do Senhor Jesus Cristo. A palavra vai dizer em Gênesis capítulo 1 que Deus, Ele fez tudo o que tem na terra. A terra era vazia e sem forma, e o Espírito Santo de Deus, Ele bailava pela terra. A palavra vai dizer que Deus, vendo que tudo que Ele constituiu aqui na terra e tudo que Ele viu que era bom, foi constituído por conta de uma palavra, o haja de Deus. Eu dei uma saudação aqui em uma quarta-feira e falei do haja de Deus. O haja de Deus, ele acontece porque é bom em nossas vidas. O haja de Deus, ele acontece porque Deus é bom em nossas vidas. O haja de Deus, ele acontece porque Deus é misericordioso em nossas vidas. E hoje não é diferente. O haja de Deus já está acontecendo na vida de cada um que está sentado aqui ouvindo a palavra do Senhor Jesus. Mas tem um problema. Tudo que é bom pode acontecer e se arruinar. Por que, diácono Roberto? A Bíblia vai nos dizer no capítulo 3 de Gênesis que Eva cai no pecado por conta da tentação da serpente.
E a serpente, ela tenta Eva por conta de uma palavra. Como assim, diácono Roberto? A Eva, ela estava dispersa dentro do paraíso. Então, quem vem me dizer, que vem na minha cabeça, que o local sendo santo, não quer dizer que a pessoa vai ser santa a vida toda. A palavra de Deus vai me dizer que a serpente, ela vem seduzindo Eva, e através da palavra ela faz que Eva caia na tentação e coma do fruto a qual Deus ordenou que não era para Adão e Eva comer. Como eu falei na antiga pregação aqui, que teve alguns meses atrás, que o diabo, ele só consegue afrontar a pessoa que não tem palavra. O diabo, ele só afronta pessoas que não têm um conhecimento da palavra. Porque quando é uma pessoa direcionada do Espírito Santo, quando o inimigo vem, a pessoa já tem a convicção que aquilo não é de Deus e fala: e não é assim não, diabo. Deus não me ensinou dessa maneira. Está escrito de tal forma que não devemos andar conforme você está falando. O pecado entra na terra. A Bíblia vai me dizer que no Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, o diabo, ele faz o que faz. Mas em João, no seu capítulo 1, vai dizer que o verbo, ele se faz carne. A Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele deixa a sua majestade como Todo-Poderoso e vem à terra como homem para passar tudo aquilo a qual nós, seres humanos, estamos passando, e que nem passamos nem a metade o que Jesus passou. Mas Jesus, ele veio como ser humano para levar todos os nossos pecados e todas as nossas transgressões aqui da terra. A Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele nasce da impossibilidade. Jesus, ele cresce. Jesus, ele se desenvolve. A Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele é batizado por um homem a qual que se chama João Batista, veio abrir um caminho para que Jesus, ele viesse percorrer e terminasse o ministério dele. A Bíblia vai nos dizer que após o batismo de Jesus, Jesus é levado pelo Espírito ao deserto. Então entendemos aqui que o mundo, quando eu falo com o meu irmão Gilles, ele não é carnal. Quando pregamos aqui, a igreja, ela é espiritual. Nossa guerra não é contra sangue nem contra carne, mas sim contra principado e potestade, o inimigo das nossas almas. A gente tem que entender que a partir do momento que nós descemos as águas, nos fazemos uma nova criatura em Cristo Jesus, não lidamos mais com o mundo físico. O mundo agora é espiritual. Porque o inimigo, ele é invisível. O inimigo, ele pode se materializar para te afrontar. Ele pode se materializar ou incorporar em pessoas para entoar adorações e louvores. Como sabemos que existem várias religiões, mas só que o inimigo, ele é espiritual. Do mesmo jeito que o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. É o Espírito que nos traz a confirmação daquilo do que é de Deus e do que é da carne. Então, quando a gente desce as águas, quando nós somos batizados com o Espírito Santo, quando nós estamos em comunhão com a igreja, não se torna mais carnal, mas sim espiritual. O culto de quarta-feira, eu falo para minha esposa que é o culto mais difícil de se pregoar. Porque é um culto onde a gente tem que trazer uma palavra que a pessoa vinha ter um ensinamento e vinha atender algo quando sair deste local.
Porque o culto de sexta-feira a gente vem e vira o culto. O culto de domingo é o culto de louvor e adoração, a gente vira o culto, dá lugar. Mas na quarta-feira são pessoas que vêm dedicada a aprender da palavra do Senhor. Então quem entra aqui dedicado a aprender com a palavra do Senhor vai sair liberta, vai sair com a verdade, vai sair com aquilo que está confuso direitinho na sua mente, Deus colocando tudo no seu devido lugar. Porque o culto de quarta-feira é um culto de ensinamento da palavra. E culto de ensinamento da palavra, pastor Nilson, pastor Edivaldo, pastora Juliana, a gente busca, a gente ora, a gente jejua, para quando chegar aqui, a gente dá um alimento saudável para quem está ouvindo, diácono Rafael. A Bíblia vai dizer que Jesus ele é levado pelo Espírito ao deserto. Mateus capítulo 4 fala que Jesus ele é levado pelo Espírito. Marcos, no seu capítulo 1, diz que Jesus, o Espírito impeliu Jesus. O que significa a palavra impelir? Significa impulsionar, significa te levar ao extremo de algo a qual você não consegue se controlar. E só quem consegue fazer isso é o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus vai dizer em Lucas, no capítulo 4, no versículo 1, diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Como eu falei, o culto é espiritual. O mundo a qual nós cristãos vivemos é espiritual. E aqui eu venho entender que o inimigo, ele afronta não só aquele que não é espiritual. Ele afronta a pessoa que está cheia do Espírito Santo. Porque quem é cheio do Espírito Santo vem ser provado por Deus e tentado pelo inimigo de nossas almas, que se chama Satanás. Me diz uma coisa, a Bíblia nos diz que Jesus ele foi levado pelo Espírito para ser atentado. 40 dias e 40 noites jejuando e sendo atentado por Satanás. Imagina nós que somos carne, que somos seres humanos, pecadores, nos convertemos, o inimigo sabe do que a gente fez no nosso passado, a gente entra na igreja, se converte, desce as águas, é batizado pelo Espírito Santo, come o pão da vida, bebe o vinho, que significa o sangue, o suco de uva, que significa o sangue de Jesus Cristo. Estamos cheios do poder de Deus e você acha que o inimigo não vai te atentar? É o que eu falo com minha esposa sempre dentro de casa. Cuidado, porque o inimigo ele age dentro da necessidade a qual nós temos dentro de nós. A necessidade da igreja é uma, e o inimigo sabe da necessidade de cada um que está aqui dentro. Mas só vai depender de mim e de você, a qual você alimenta. Se você alimenta a necessidade da sua carne, ou se você alimenta o Espírito Santo que tem dentro de você. Deus falou comigo hoje à tarde. O inimigo, ele entra dentro da necessidade. Jesus ele foi atentado 40 dias e 40 noites. Imagina, primeiro dia de propósito, o inimigo te atentando. Segundo dia de propósito, o inimigo te atentando. Terceiro dia de propósito, o inimigo te atentando. 10º dia de propósito, o inimigo te atentando. Aquela voz no seu ouvido. Meu Deus do céu, 35 dias de jejum, você já com fome, a barriga apertando.
Difícil é um ser humano que consegue ficar 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber nada, de pé, orando, clamando ao Senhor e fazendo aquilo a qual o Senhor ordenou. Imagina o inimigo no pé do seu ouvido, falando tudo aquilo que você está precisando e necessitando nesse momento. A Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele quando conclui esse propósito após os batismos, o pastor Edivaldo, ele teve fome. E aqui é que está o perigo. A fome. É aqui que está o perigo. A fome. Porque quando a gente está com fome, infelizmente a gente fica cego. E acabamos comendo coisas a qual não agrada ao Senhor Jesus. Às vezes a necessidade que você está tendo dentro da igreja, o inimigo está colocando uma coisa bonitinha e você está achando que é coisa de Deus, porque você está convertido. Cuidado com a necessidade da sua vida. O inimigo, ele entra aonde você necessita. Cuidado com a decisão que você toma, porque uma decisão que você tomar, você vai ser reprovado na provação, você vai cair diante do homem, o inimigo, ele vai te vergonhar, Deus vai ter misericórdia, mas aqui na terra o homem não tem misericórdia, as pessoas apontam. Caiu. Olha lá, estava precisando a irmã da igreja? Olha lá o irmão da igreja. São poucas pessoas que estendem a mão e falam: meu irmão, eu estou contigo. Minha irmã, eu estou contigo. Você errou, mas eu estou contigo. Não é dessa forma não, tá? Vamos consertar aqui e vamos seguir com Cristo. Desculpa, são poucas pessoas que vão falar isso com você. As pessoas que você confiavam vão ser as primeiras pessoas que não vão querer você perto delas. Por quê? Porque você pecou. Se o Espírito Santo, quando você peca, ele se afasta, imagina o ser humano. É a palavra. Eu falei, Jesus, eu estava com a pregação, eu falei para o Gílio, vai pregar sobre a morte de João Batista. Deus falou, não. Prega dentro da necessidade da minha igreja. Não adianta ter glória a Deus e a igreja tendo a necessidade de não ser exortada. A tentação, ela é posta na vida de cada um que está sentado aqui. Na minha vida, na vida dos pastores mais ainda, dos obreiros da casa mais ainda. Porque nós sabemos o que a gente passamos. A necessidade, ela bate nossa porta. E o inimigo, ele oferece as coisas e você acha que é de Deus, mas não é de Deus não. Deus está pedindo para alertar alguém aqui esta noite. Cuidado com a necessidade a qual ele está permitindo na sua vida. O inimigo, ele vai oferecer coisa para você, mas tome cuidado. Tenha o discernimento, porque quem é do Espírito vive no Espírito. Quem é da carne vive na carne. Se não tem o Espírito Santo de Deus, procura buscar o Espírito Santo de Deus, porque é de graça. Quem não tem o Espírito Santo de Deus, procura orar mais, procura jejuar mais, porque são dias difíceis a qual estamos vivendo aqui na terra. Se com Jesus está difícil, imagina ser Jesus aí no mundo. A Bíblia vai nos dizer que Satanás, ele chega para Jesus. Olha que ousadia. Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. O inimigo, ele
está confundindo a mente de muitas pessoas. Foi o que a pastora pregou aqui no domingo. Presta atenção com a sua mente. Tem uma frase que eu levo sempre na minha vida, desde quando eu era militar. E o capitão chegava na companhia e falava: a mente domina o corpo. E depois de 10 anos, 13 anos, a pastora chegou aqui no culto de domingo e falou: a mente domina o corpo. Se o diabo soprar algo e confundir sua cabeça, a decisão que você tomar vai perecer você e a sua casa. Se você não tiver o discernimento da palavra de Deus, se você não for uma pessoa convicta da pessoa ou do Deus que você serve, você vai cair na cilada do inimigo, sim. Davi, segundo o coração do homem, pecou. Pecou como? Falamos aqui ontem no estudo. Ele olhou, ele desejou, foi na mente, desceu para o coração, ele pecou. Roberto, não tem nada a ver, tem sim. Ele criou uma necessidade na própria mente dele. Jesus estava com fome. Então Jesus estava precisando de algo para se alimentar. O inimigo, ele pega o quê? Uma pedra e coloca na frente de Jesus ou dá Jesus. Se tu és homem de Deus, transforma essa pedra em pão. Quantas coisas pedimos para Deus transformar, a gente mesmo sabendo que não é de Deus? Quantas coisas pedimos para Deus transformar em nossa vida e você mesmo sabe que não é de Deus, é o inimigo que está te oferecendo. Mas é só porque você é filho de Deus, Deus vai transformar, né? Aí você tem agora, daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, infelizmente, você perece. Ah, Deus, mas eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, eu sou uma pessoa que, tá? Mas foi o inimigo que te ofereceu, foi o inimigo que te deu. Você apresentou a Deus, pediu para Deus transformar. A transformação de Deus ou vai ser momentânea, ou pode ser para a vida toda, ou pode ser momentânea. Porque quando o inimigo ele nos dá algo para que nós peça a Deus para transformar, nós estamos tirando a confiança de que Deus pode fazer algo melhor em nossas vidas e dar aquilo a qual o inimigo deu e apresenta para o Senhor. Tome muito cuidado o que você pede para transformar Deus. Tome muito cuidado do que você pede para Deus transformar na sua vida. Às vezes a necessidade carnal é diferente da espiritual. A Bíblia vai dizer que Jesus é o pão da vida. Jesus é a fonte da água. E aquele que bebe nunca mais tem sede. Aquele que come nunca mais tem fome. Deus é o dono da prata e do ouro. Se eu sou filho de Deus, como eu vou pedir para Deus transformar a pedra em pão, sendo que depois da provação Deus vai me dar um banquete? No momento da sua aprovação, Deus é misericordioso e vai fazer aquilo a qual você pede a Deus. Mas depois não questiona a Deus porque deu errado, não. Porque foi você que pediu. Me desculpa, hoje Deus pediu para eu alertar. E eu estou alertando. Porque Deus ama esse povo. Jesus ama cada um que entrou aqui nessa porta hoje. Porque se Jesus não amasse,
se não tivesse mais misericórdia de Deus, antes de nós tomar aquela decisão errada, antes de nós fazer aquilo a qual Jesus sabe, o Espírito Santo sabe a consequência que vai ter em nossas vidas, entendeu? Se ele não gostasse, não alertava. Ele não usava o profeta, ele não usava para trazer a palavra, ele não usava um louvor para que você venha se confortar. Ele não usava como usou a pastora para minha esposa aflita dentro de casa. A pastora mandou uma palavra para ela e ela amou o que a pastora mandou aqui para mim. Eu falei, Deus está contigo, você está sendo aprovada, você está sendo provada. Cuidado, porque a sua carne, ela está com uma necessidade, mas você tem que discernir o que é do Espírito e do que é da carne. Porque se você tomar uma decisão que não for do Espírito, vai padecer eu, vai padecer você, o vento vai passar e você não vai saber o porquê que está acontecendo isso. Segura. Segura, porque o inimigo ele é assim, ele é estrategista, ele tem a estratégia. Se alguém te afronta, aí você fala assim, eu não tenho que passar por isso não, eu não vou ficar nesse lugar aqui não. Mas você não sabe o projeto que Deus tem para você lá na frente? A necessidade da sua carne. Você não quer passar por isso. Você tem o livre-arbítrio de escolher o que você vai fazer ou o que você não vai fazer. Não adianta fugir do propósito de Deus, que onde Deus te colocar, você vai ser perseguido. Não adianta, quem tem o Espírito Santo de Deus vai ser perseguido na igreja, dentro da igreja. Essa é a verdade. Não adianta a gente pregoar uma coisa que não vai acontecer e omitir a verdade. Vamos ser perseguidos dentro da igreja. Vai ter irmão que vai passar por você, não vai te dar a paz do Senhor. Vai ter irmão que vai passar por você. Eu acho que esse aí não vai subir não. Essa irmã, ela passava sempre ali de shortinho e agora aqui está de saia longa, dizendo dando glória a Deus, aleluia. É a igreja. É a igreja. Mas se entrar na sua mente e você achar que a sua necessidade, se é necessário você sair da igreja, aí dá ruim, desanda tudo ao que Deus fez na sua vida, desanda tudo a qual o Senhor Ele está para fazer na sua vida. Eu não estou falando que você está tomando decisões erradas, não. Eu estou te alertando para futuramente, quando vir uma estratégia do inimigo, ou quando o inimigo lançar algo para a sua vida, perguntando para você, tentando desfalecer a sua mente e contradizer que você é ou não é filha de Deus, você fala para o inimigo. Você fala na palavra. Esteja firmada na palavra. Esteja executando a palavra. Porque a palavra, ela cura, ela liberta, ela chega em local onde você não tem noção na vida da pessoa. Às vezes a gente quer fazer as coisas com a própria força do nosso povo, pastor Nivaldo, mas só com o inimigo, pastor Nilson, ele fala assim, usa a sua força mesmo, e Deus falou, não, só usa a palavra. É uma guerra espiritual em nossas vidas. É uma guerra espiritual onde a gente fica, meu Deus, o que é que eu faço? O inimigo sopra no seu ouvido, o Espírito Santo te conforta. O inimigo sopra no seu ouvido, o Espírito Santo te conforta. Aí Deus está perguntando essa noite, quem você vai alimentar? O Espírito Santo ou o inimigo? Quem te conforta ou quem quer te levar para a maldição? Quem quer te levar para a vida eterna ou quem quer te levar para a morte eterna? Porque eu não estou falando da carne, eu estou falando do Espírito. O mundo é espiritual. O mundo é espiritual. Minha esposa fala, você vê maldade em tudo. Não. É o Espírito Santo já me mostrando lá na frente o que pode acontecer. Quando minha esposa vem com conversas que do trabalho, isso, aquilo, que eu vejo Deus falando lá comigo, ó, corta. Tá bom, minha filha, Deus te abençoe aí, bom trabalho aí, tá? Estou trabalhando aqui, beijos. Ah, você não quer conversar comigo? É porque aquilo, como a pastora falou,
Às vezes as pessoas vêm e jogam um balde de lixo na gente. Não estou dizendo que minha esposa vai jogou um balde de lixo, mas só que o lixo ela vem do mundo. Se a gente filtrar na nossa mente, vamos ficar pesados e vamos ficar doentes com o que o mundo nos oferece. Informações a qual não devemos ouvir. Às vezes entra por um ouvido, em vez de sair pelo outro ouvido, não. Ela para em nossa mente. Mas tem muitas pessoas que são agraciadas pelo Espírito Santo, que Deus, o Espírito Santo de Deus, te conduz a discernir essas informações. Mas tem gente que infelizmente deixa essas informações descer para o coração. O inimigo ele está arquitetando a confusão de mente. É depressão, é ansiedade. O médico falou comigo, você tem ansiedade. Eu falei para ele, você está repreendido em nome de Jesus. Ele deu risada para mim, de canto de boca. Eu falei, o Senhor está repreendido em nome de Jesus. Ele, por que você está falando que eu estou repreendido em nome de Jesus? Porque eu não tenho isso não, filho de Deus, não tenho isso não. Se Deus está permitindo alguma enfermidade na minha vida, porque é o propósito que Ele tem para tratar comigo de alguma coisa. Mas eu sou ser humano e tenho que procurar um médico para me cuidar. Ele me olhou assim, sabe as palavras, né? E deu risada de novo. Eu falei que Deus te abençoe até o ano que vem. Isso foi hoje. Isso foi hoje. Ele deu risada e Feliz Natal. Eu falei para o Senhor também. Então que nós viemos entender que o direcionamento da palavra, quando o inimigo ele sopra para nossas vidas, tentando confundir, que nós somos filhos de Deus, que nós viemos entender a resposta certa a qual nós temos que dar. A obediência à palavra de Deus é tudo. O refletir na palavra de Deus é tudo. O respirar a palavra de Deus é tudo. O se alimentar da palavra de Deus é tudo. Eu sempre olhava pastor Nilson, pastor Divaldo no outro tempo, e eu falava, Jesus, eles tomam tanta pancada e não deixa refletir no ministério. Teve um dia que eu falei com o pastor Edivaldo, a gente saindo da escola bíblica, lá na Nelson Correia Bruno. Eu falei, eu não sei como o senhor aguenta. Ele falou comigo, eu estou fortificado na palavra. Porque é difícil você tomar uma pancada e não revidar. Somos homens, somos mulheres. A carne ela grita, mas a palavra nos conforta. O inimigo ele falou para Jesus, se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ele tenta Jesus, e Jesus vem com a palavra de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que vem de Deus. Que você venha ter essa palavra na toca do seu coração. Que você não precisa do alimento da carne para sobreviver neste mundo. Que é isso, Roberto? Você quer dizer que eu não tenho o que comer? Eu estou falando do Espírito. Como eu falei outrora, Deus é o dono do ouro e da prata. Ele não deixa um justo mendigar o pão, e nem sua descendência perecer. Somos prova disso. O altar é prova disso. Desde quando eu aceitei o Senhor Jesus, antes de eu me converter, eu não tinha nada para comer, mas quando eu me voltei para a igreja, Deus ele cuida dos mínimos detalhes. Eu estou aqui agora, eu tenho minha família, eu tenho meu apartamento, eu tenho meu trabalho, mas há 10 anos atrás eu dormia no chão, por conta de uma decisão minha.
por conta de consequência do que eu vi no meu passado. Quem sabe do meu testemunho sabe do que o inimigo quase ceifou a minha alma. Ceifou a minha alma não, ceifou a minha vida. Eu acordava meio-dia aqui, pastor Edivaldo, comia pão com mortadela e suco de uva. Acordava meio-dia com fome, colocava currículo de manhã, voltava para dormir com fome, andava os cavalheiros, ia daqui os cavalheiros andando. As pessoas veem a gente agora com carro, trabalhando, comendo em algum lugar bacana. Acho que a gente está tirando onda, mas não sabe o que a gente passou, não sabe da nossa história. Eu dormia no colchonete, eu tenho agora a minha casa, eu tenho a minha cama. Eu dormia com frio. As próprias pessoas que estavam do meu lado falavam que era meu amigo, me roubavam. E quando eu não tinha o dinheiro para ter a inteira do almoço, as pessoas escondiam as panelas dentro da geladeira. Ou então comia carne no feijão e deixava para comer feijão puro. Mas quando eu entendi que a palavra de Deus era o que me confortava, eu ia para a igreja, as pessoas passavam do meu lado de carro. A paz do Senhor Jesus, Roberto. Falei amém, a paz do Senhor. E seguia. Eu não julgo essas pessoas não, mas é tratamento de Deus. Tem certas coisas que você tem que passar, para quando você ter novamente, você valorizar. A necessidade minha era financeira. E meu irmão se preocupava muito comigo. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu consigo ter um discernimento. Não, agora diante de Deus é discernimento. Mas antigamente eu tinha uma estratégia muito ruim, a qual tudo que era ruim eu me dava bem. Então meu irmão falava comigo: meu Deus do céu, tomara que você não se envolva em coisa errada em Macaé. Porque se você se envolver em Macaé, meu Deus do céu, onde eu vou te levar agora? Mas o Espírito Santo me trouxe aqui nesta noite para te dizer que o mesmo Espírito que fez na minha vida, que fez na vida do diácono Rafael, que fez na vida da Bianca, que fez na vida da diaconisa Rosana, que fez na vida dos Gires, que fez na vida do pastor Nilson, que fez na vida do pastor Edivaldo, que fez na vida da pastora Juliana, que fez na vida de cada um que está sentado aqui. É o Deus que sempre vai fazer e tem infinita misericórdia por mim e por você. O diabo ele pode até te afrontar, mas hoje Deus está te dando discernimento e sabedoria do céu para que você tenha as palavras certas para falar por inimigo. Não só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que vem de Deus. Porque o nosso Deus é o dono do ouro, é o dono da prata, é o dono de tudo que tem aqui nesta terra. Se você está desempregado, Deus vai abrir a porta assim no momento certo. Se você está passando alguma dificuldade financeira, Deus vai enviar pessoas sim para te ajudar. Porque Deus vê o teu sofrimento, Deus vê aquilo que você está passando, Deus vê as noites em claro como você está clamando ao Senhor. Você fala: Jesus, Espírito Santo, eu vou para a tua casa domingo, eu vou para a tua casa quarta, eu vou para a tua casa sexta, eu vou no ciclo de oração aqui na quinta-feira, eu vou na terça-feira no estudo bíblico, meu Deus, e o Senhor não está vendo o sacrifício que eu estou fazendo na sua vida. Deus está dizendo: sustenta só mais um pouquinho, porque a providência do céu está chegando para você. Jesus ele não quer estiver no sofrimento não, mas é preciso a provação, o deserto, é preciso, não tem para onde correr. Todo cristão ele vai passar pelo deserto,
ele vai passar pelo vale, ele vai passar pela tentação todos os dias. A tentação é todos os dias. Você liga a televisão, tentação. Rede social, tentação. Está ouvindo no YouTube, daqui a pouco vem a tentação do mundo. Aí você vai lá correndo, tira. O inimigo, ele está investindo pesado para confundir a nossa mente. Ele está investindo muito pesado na mente. Ele agora não quer mais se alvoroçar e fazer nada não. Agora ele entra na mente, destrói sua mente e você mesmo vai destruir todos que estão ao seu redor. A estratégia do inimigo hoje é confundir e você ter a convicção que você não é filho de Deus. Sabe por quê? Por conta da necessidade. A necessidade sempre vai acontecer na minha vida, na sua vida e na vida de cada cristão. Mas só que só vamos ter o discernimento se estivermos no Espírito. Só vamos ter evolução se tivermos o Espírito Santo de Deus. Porque o inimigo, ele não dá coisa ruim, ele só dá coisa boa. Que você venha sair essa noite aqui convicto que Jesus é o seu alimento diário. Que Jesus, ele te fortalece. Que o Espírito Santo, ele está do seu lado a todo momento, esperando só você se aproximar dele. O Espírito Santo, ele não quer você longe dele, não. Ele não quer se afastar de você, não. Ele só quer intimidade contigo. Foi como o pastor Nilson falou ontem à noite. Eu tenho 2 filhas, mas tem uma que se aproxima mais de mim do que a outra. E assim é o nosso Pai, assim é o Espírito Santo. Ele vai se aproximar, ele vai acolher aquela pessoa que busca mais ele. Sai essa noite aqui na convicção que o inimigo, ele vai tentar contra a sua vida, mas ele vai bater em retirada, porque em nome de Jesus Cristo de Nazaré, toda contenda, tudo aquilo que não provém de Deus de sua vida, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, hoje vai bater em retirada, vai cair por terra. Toda a confusão da mente, todas as decisões a qual você tem que tomar diante de Deus. Deus hoje, ele trouxe direcionamento para a sua vida. Hoje Deus está dizendo, você está decidido assim, porque você sabe a verdade. Você sabe que hoje você não vai ter aquilo que você necessita, mas a sua recusa hoje vai trazer um grande galardão no céu para